Substâncias simples e substâncias compostas. A matéria ela se apresenta de diversas formas na natureza. Temos aqui um exemplo, é um tronco de árvore, um mercúrio, uma fruta, uma uva. E a matéria ela é composta por substâncias, que são os átomos ou moléculas constituintes dela. Então, substâncias, quando classificadas em simples, são formadas pelo mesmo elemento químico. Vamos pegar um exemplo aqui, o ar. O ar ele é formado de 1% por uma mistura de gases de pequena proporção, 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Lembrando sempre que isso aqui é aproximado. O oxigênio é uma matéria formada pela junção de dois átomos de oxigênio, enquanto que o nitrogênio é uma matéria formada pela junção de dois átomos de nitrogênio. Tanto o oxigênio quanto o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás nitrogênio, são classificados em substâncias simples, porque eles são formados pelo mesmo elemento químico, pela mesma espécie atômica. Então, todo mundo formado pela mesma espécie atômica é classificado como substância simples. Outro exemplo, isso aqui é um termômetro de mercúrio. Termômetro de mercúrio. Onde o mercúrio, que é um metal líquido na temperatura ambiente, ele se distribui pela essa tubulação aqui de vidro, marcando a temperatura do paciente ou de quem esteja querendo medir. Ele se apresenta dessa forma. Ele é formado apenas de átomos de Hg, que são os átomos de mercúrio. Então, por ele ser formado apenas por uma espécie química, ele é classificado em substância simples. Substâncias compostas são formadas por elementos químicos diferentes. É o oposto de substância simples. Exemplo, a água. A água é uma molécula de H2O. Então, nós temos a espécie atômica do hidrogênio e temos a espécie atômica do oxigênio. Temos mais de uma espécie atômica. Temos elementos químicos diferentes. Então, a água é uma substância composta. Da mesma forma, o sal de cozinha. O sal de cozinha é formado pela união de NaCl, que é o sódio e o cloro. Então, como é formado por mais de um elemento químico, ele é classificado como substância composta. Alotropia são substâncias simples, ou seja, formadas por apenas uma espécie atômica, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Então, são formas diferentes dela se apresentar na natureza. Alótropos do carbono. Vê que curioso. Temos aqui o carbono grafite, o carbono diamante e o carbono fulereno. Todos os três elementos são substâncias simples formadas apenas com carbono. Porém, a forma como o carbono está agregado espacialmente é que diferencia o grafite do diamante e do fulereno. Se eu perguntasse qual o mais estável, o mais estável é sempre o que aparece com maior facilidade na natureza. Se vocês chegarem na sala de aula de vocês e perguntarem quem é que tem um grafite, quase todo mundo vai levantar a mão. Agora, quem é que tem um diamante? Dificilmente alguém vai levantar a mão. Quem é que tem fulereno? Dificilmente alguém vai levantar a mão. Então, o alótropo mais estável é o carbono grafite. O alótropo mais comum. Alótropos do enxofre. O enxofre encontra-se na natureza na forma de enxofre rômbico e monoclínico. Da mesma forma, os dois são formados por átomos de enxofre. A diferença é a forma como eles se organizam espacialmente. A organização molecular. Alótropos do fósforo. Temos o fósforo branco
que pouca gente conhece, pouca gente viu, e o fósforo mais comum, né? Que é o fósforo vermelho. Enquanto o fósforo vermelho ele é utilizado em palitos de fósforo, é bem comum, onde a cabecinha apenas aqui vermelha é do elemento fósforo. O fósforo branco ele é utilizado como bomba, como uma arma de guerra. Ao entrar em contato com o ar, ele automaticamente entra em combustão. E ele cai sobre cidades na forma de chama. Então começa a atear fogo nas cidades utilizando-se fósforo branco. É utilizado como arma de guerra. Alótropos do oxigênio. O oxigênio ele pode se apresentar na forma de uma molécula onde dois átomos estão ligados ou na forma de uma molécula onde três átomos estão ligados. Quando apenas dois átomos estão ligados, o nome que se dá é o gás oxigênio. Deixa eu até botar aqui do lado, gás. Já quando três átomos estão ligados, é chamado de ozônio. O ozônio é a camada de ozônio, é aquele gás que compõe a camada responsável por filtrar os raios ultravioletas, filtrar os raios UV. Tá? Ela está sendo destruída pelos hábitos que nós temos de queimar combustíveis fósseis, entre outros. Então, alótropos do oxigênio, oxigênio e ozônio